Olá pessoal, tudo bem? Eu sou José Dantas Neto de Freitas, sou estudante de Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília e fiz parte do programa de iniciação científica dos editais 2019 e 2020 como voluntário e sob a orientação da professora doutora Ducinelli Regis Botelho, do CCA da UNB, e o nosso tema desenvolvido foi o perfil das startups brasileiras em relação aos serviços online divulgados. A gente tinha como objetivo pesquisar um tema atual, e as startups são bem atuais, principalmente com o advindo das empresas americanas do exterior para o Brasil e o desenvolvimento desse ecossistema de startup dentro do país. Então a gente fez uma pesquisa que tinha como objetivo entender o que são essas startups, além disso entender quantas empresas tem que são consideradas startups no país, onde elas estão localizadas, qual o público-alvo dessas empresas, quanto tempo essas empresas estão operando, e se elas estão operando, se já faliram, alguma coisa do gênero, em que momento essas empresas estão. Se elas estão num período de idealização, se elas estão no papel ainda, se as empresas já estão operando em si, se elas estão num período já de escalonamento, já estão crescendo, ou se essas empresas já estão mais consolidadas, e fazer essa análise do ecossistema para entender essas empresas. O nosso objetivo foi as startups financeiras, que tinham como objetivo a análise financeira ou a divulgação de informações financeiras, que ajudam a contabilidade ou que ajudem na tomada de decisão, principalmente porque essa é a ideia das startups. As startups são empresas enxutas, inovadoras, que têm como ideal a escalonabilidade, e elas trabalham muito na área tecnológica. Elas têm essa ideia de desburocratizar as coisas e tornar as coisas mais fluidas, mais acessíveis e mais rápidas. O resultado da pesquisa foi bastante interessante. Ele nos apresentou que, na época que a gente tinha visto no banco de dados, todas as startups tinham 12 mil, mais ou menos, 544 empresas eram consideradas no mercado financeiro. Dessas 544 empresas, 80% estavam concentrados em 10 estados, que o principal era São Paulo. Desses 544, 210 era só de São Paulo. Então há uma concentração muito grande de startups em São Paulo, principalmente na capital, na cidade de São Paulo. E o mesmo apresentava para as cidades, né? As cidades com o maior número de startups eram as capitais desses estados em geral. O público-alvo dessas empresas em geral, quase 50%, eram outras empresas, era business to business, né? Empresa para empresa. Havia uma pequena concentração de 20% para empresas, para pessoas físicas, e o restante estava distribuído em governo e não sabiam responder. O que é interessante é que essas empresas estavam em períodos de crescimento. Interessante também que a grande maioria dessas empresas elas surgiram na última década, de 2010 para frente, em grande maioria. Há empresas mais antigas que se consideravam startups, de 97, mas o boom aconteceu de 2010, principalmente em 2013, e teve um grande crescimento até 2019, 2020 teve uma redução. Há muitas empresas que não informaram, quase metade não, né? Menos da metade não informaram os dados de nascimento. Isso porque talvez esses empresários eles não alimentassem tão bem o banco de dados, mas já foi um grande achado. As empresas, em grande maioria, elas já estavam em seu modo de escalonamento, elas já estavam saindo da ideia de idealização e já estavam no período de escalonamento, de crescimento. Então a gente percebe um perfil de crescimento muito interessante, e das unicórnios existentes, grande maioria estava na área financeira, o que é um mercado que gera muito dinheiro e, por consequência, também movimenta a economia. Então, essa foi a nossa pesquisa. Ela pode ser melhorada, acredito que há como a gente pesquisar outros fatores, talvez uma pesquisa mais relacionada às empresas de comunicação direta com esses empresários, para agregar ainda mais valor a essas empresas. E muitíssimo obrigado por ter assistido esse vídeo, e obrigado, gente. Foi um prazer fazer essa pesquisa, foi um prazer ter esse momento no qual eu poderia ser pesquisador. Muitíssimo obrigado, gente, e até a próxima.